Muito bem, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Dorival Conte Júnior, está aí na telinha para vocês o nome. Vamos falar sobre ortografia. Parte 1 de ortografia, aqui é sobre o emprego das letras. Como empregar as letras. Antes da gente começar, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Essa parte de ortografia, ela configura uma parte específica de regras, né? Tudo na gramática, ou pelo menos 99% das situações na gramática, elas só existem por conta de regras, né? de conceitos e de determinações. Então alguém um dia inventou aquilo e tem que ser daquele jeito lá. O que acontece na parte de ortografia? Para efeitos de estudo para concurso público, que é o nosso objetivo aqui, né? Concurso, vestibular, ou simplesmente para você que quer aprender a escrever corretamente. Então, para efeitos de concursos públicos, nós temos situações de ortografia, por exemplo, assinale a opção correta quanto à ortografia. E simplesmente você tem que olhar a palavra e saber se ela está certa ou errada. O que a gente faz? Qual que é a situação que nós fazemos no nosso dia a dia? Eu, por exemplo, quando eu vou escrever uma palavra, e às vezes você não lembra essa palavra, né? É normal acontecer isso. O que a gente faz, né? Como é que escreve a palavra? Pô, mas será que essa palavra é escrita com S, com C cedilha? Esqueci. O que a gente faz? Qual que é o artifício? Escrever a palavra, né? Você escreve a palavra para ver se ela fica bonita. Se ela ficou bonita, você fala, é assim. Ah, é com X mesmo. Ficou bonita essa palavra aqui. Essa é uma forma de você identificar, que é pela escrita, pela mecânica. Mas se você nunca escreveu a palavra, né? Se você nunca viu essa palavra, quando você vai escrever essa palavra, ela não vai ficar bonita porque você não reconhece isso. Então aí não vai funcionar. É aí que entra o plano A. Né? O que é o plano A? O reconhecimento da regra. Então essa aula de ortografia que a gente vai fazer agora, que diz respeito ao emprego das letras, é uma aula decoreba mesmo. Né? Tem que ser dessa forma. Aconselho que você, ao acompanhar aqui a aula, você pare um pouquinho o seu vídeo, olha aquela palavra e fala, poxa vida, essa palavra aqui, eu não lembrava que ela era escrita assim. Ou então assim, quer dizer que essa palavra, ela é escrita dessa forma por causa disso, por causa dessa regra? Sim, por que eu tenho que fazer isso? Porque para efeitos de concursos públicos, não importa o concurso que você esteja prestando, há bancas examinadoras por todo o Brasil que às vezes questiona a regra de ortografia. Né? Por que a palavra é escrita daquele jeito? Então é esse que vai ser o nosso estudo aí. Bora para lá? Então vamos lá para frente aqui então. Bom, o emprego das letras aí, né, pessoal? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui em relação às palavras e às regras aqui. Primeiro, letra S. Professor, eu sei que em inglês é grafado com letra S no final, e francês e camponês, eu sei disso porque eu escrevo essa palavra, então eu acho legal a escrita e eu sei que é terminada em S. Mas olha o motivo. O motivo é isso aí, ó. Sufixos. O que são sufixos, gente? Sei que sufixos é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um esqueminha aqui, ó. O sufixo, quando você fala em sufixo, a gente está falando em final, tá? Ó, é o final da palavra. É o que vem depois do radical. O radical é a parte principal da palavra. Então, sufixo diz respeito ao final. Então, aqui, ó, sufixos S, ou seja, final, né? É o final da palavra. Ó. Não exatamente a última letra, mas é o final. Então, esses sufixos, eles são grafados com S, nesse caso, porque representam origem, procedência, uma profissão, um título de nobreza, como, por exemplo, marquesa, princesa, né, duquesa, ou uma profissão, por exemplo, ali no caso, né, profetisa, poetisa, ou uma origem, uma procedência, ele é camponês, ele é francês, ele é inglês. O fato é que ele é grafado com S, justamente por esses motivos aí. Indicam adjetivos, são características de substantivos e são em S porque indicam origem, a procedência, a profissão, o título e etc. Ainda com a letra S, né? Como é que você vai empregar a letra S? Nos adjetivos que indicam abundância, também com sufixo oso, né? Pavoroso. Abundância é exagero, né? Dengoso, né? Você é muito dengoso, muito dengosa. Cheiroso, formoso. E também nesses sufixos ense, tá vendo? A terminação ense.
formando os adjetivos que indicam origem, né? Canadense, cearense, palmeirense, fluminense. Então, nesse caso, também vai ser grafado com a letra S. Então, os motivos estão aí, ó, tá? Adjetivos oso, né, que indicam abundância, terminado em oso, e no caso do sufixo aí, ense, também, no caso dos adjetivos que indicam origem. Também vamos escrever com a letra S, lousa, coisa, causa, fazão, pousar, aplauso, repousar, pausa, mausoléu. Por quê? Porque configuram ditongos. E você está vendo aí, ó, é sublinhado, deixei sublinhado para vocês aqui, os ditongos, né? Então, após ditongos, se existirem os ditongos aí na palavra, a gente vai usar a letra S e não a letra Z. Isso é feito para diferenciar em relação à letra S, porque quando você, e em relação à letra Z, né? Quando você pronuncia essas palavras aí, ó, lousa, a gente pronuncia a palavra lousa com a letra Z, né? E também aqui você pode também identificar, não só após esses ditongos, mas a gente pode identificar também o seguinte, ó. Quando eu faço a pronúncia aqui da palavra lousa, vamos pôr a palavra lousa aqui, ó, né? A letra S ela está entre uma vogal e entre outra vogal, ou melhor, ela está entre duas vogais. Então ela é grafada com a letra S, mas a pronúncia dela é com a letra Z, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, né? Por exemplo, não tem nada a ver com ditongo, nesse caso que eu vou mostrar, mas é um exemplo também, a palavra asa, né? Ó, escrita com S e a pronúncia aqui, né? A pronúncia é com Z. Por quê? Porque está entre duas vogais, tá? Mas a regra especificamente mesmo é essa daí, ó. Escreve-se com S porque ela está depois de ditongos, certo? Vamos para frente. Verbos derivados substantivos que apresentam a letra S no seu final. Aqui, ó. Poxa, como é que eu vou escrever a palavra pisar no verbo pisar? Bom, qual que é o substantivo correspondente ao verbo pisar? É o piso. Então, se piso é grafado com a letra S, o verbo também vai ser, né? Ó, verbos derivados de substantivos. Primeiro nasceram os substantivos, né? Nasceu o substantivo e logo em seguida vieram os verbos. Então eu vou olhar para esse cara aqui, ó, que é o substantivo, tá vendo? Ó? Vejo que ele é grafado com a letra S, piso, e o pisar também vai receber essa letra S aí. Legal? Vamos para frente. Usa-se também a letra S, olha como tem bastante regra da letra S, né? Nas palavras terminadas em ese ou ose, então catequese, osmose, necrose, simbiose. Letra S também nessas combinações aqui, ó. Legal? Usa-se também a letra S nas formas verbais por e querer. Ixi, muita gente erra isso, mas muita gente, já vi isso em redação muito errado, né? Então, porque a gente também, ao pronunciar, né, em vez de pronunciar, já escrever a palavra, né, para ir testando, a gente só faz a pronúncia. Então, também aí são acentos, ou melhor, também usa-se a letra S. Então, eu pus, eu quis, se eu puser, né, se eu quiser, se você pudesse, ou se nós quiséssemos. Você vê que a pronúncia é com Z, mas a grafia é com letra S. Olha quanta coisa que tem da letra S, hein? Nas palavras derivadas daquelas que já estão grafadas com a letra S. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, você tem a palavra casa, e aí a gente tem as derivações, né? Como, por exemplo, casarão, casebre, né? E assim por diante. Atrás, atrasar, atrasado. Né? Analisar, análise, analisado. Então, essas palavras aqui, ó, pesquisar, pesquisa, pesquisado. Tá, então, o que a gente tem aqui, ó? Temos as palavras originais, né, ou originárias, aquelas que nasceram primeiro, e depois, em seguida a gente tem as chamadas derivadas. Aqui, ó, as chamadas derivadas. Então, se as palavras, que são as primitivas, já apresentarem a letra S, as derivadas igualmente também vão apresentar. Bola para frente. Olha que interessante essas correlações aí, ó. Essa correlação ND, NS, PEL e PULS. Tá vendo aqui, ó? Então, expandir. Deixa eu mudar aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, ó.
Vou até trocar de cor aqui para ficar diferentinho. Ó. Nas correlações ND, então tá aqui, ó. Olha lá, ó, ND. Olha lá, ND. A gente vai usar a letra S nessa correlação, tá vendo? Mas a correlação do quê? De uma palavra parecida. Expandir e expansão. Né? Aí tem aqui, ó, pel, tá vendo? Ó, repelir, repulsivo, tá, com S, ou repulsão. Da mesma forma, né, ó, pel aqui, olha lá, repulso, repulsivo, mesmo esqueminha aqui, ó. Então essas combinações aqui, elas são grafadas com a letra S. Tá? Então, combinação, ó a letra S aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Então, suspender, suspensão, suspensivo, pretender, pretensão, pretensivo, pretensioso, melhor dizendo, né? Também com a letra S. Bom, chega de S, né? Um pouquinho para a letra Z aí também, não dá vez para ela. Substantivos que indicam estado ou qualidade quando derivados de adjetivos podem apresentar essas duas terminações aí, ó, e esa, né? Então, o que seriam os substantivos que indicam estado ou qualidade quando derivados de adjetivos? É isso aqui, gente, ó, é isso aí, ó. Separei para vocês aqui, ó. Aridez. Aridez é um adjetivo, né? A aridez, desculpe, um substantivo, né? Ah lá. Então, aridez é um substantivo. Volta aqui, ó. Então, substantivos que indicam estado ou qualidade quando derivados de adjetivos que podem apresentar essas terminações aí. Muito bem. Vejamos aqui a aridez, ó. Então, a aridez, a escassez, a beleza, a pobreza, tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó. A maciez, a certeza, a esperteza, a magreza e a pureza. Só para adiantar aqui, nós não chegamos nessa parte, né? Você vai me perguntar, mas como é que eu sei que é um substantivo isso? Você põe um artigo antes, ó. Olha lá. A aridez, né? A escassez, a beleza, a pobreza, a maciez, a certeza. Aqui no caso é tudo a vogal A, né? O artigo A, porque são palavras femininas, mas pode funcionar com palavra masculina também. Então, desse lado aqui, gente, olha o que nós temos. Nós temos os substantivos. Né? E aí a gente tem os adjetivos aqui ao lado. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Substantivo que indicam estado ou qualidade quando derivados dos adjetivos. Legal. Aqui, ó. Então, a aridez, por exemplo, ela nasceu de árido. Né? A escassez nasceu do adjetivo escasso. A beleza do belo, a pobreza do pobre, do macio e etc, gente, tá? Então, qual que é a regra? Volta aqui. Substantivos que indicam estado ou qualidade quando derivados de adjetivos podem apresentar essas duas terminações aí. Ou então, simplesmente, você pode decorar as terminações. Então, aridez é com Z, escassez é com Z, beleza também. A beleza é mais comum, né? Uma palavra mais comum. Mas talvez o aridez, o escassez menos utilizada, a macieza, aí talvez pode trazer um pouquinho de dificuldade, né? Verbos derivados de substantivos que não apresentam a letra S no seu finalzinho, né? E devem ser grafados com a terminação Z. Aqui eu trouxe também essas duas correlações para a gente poder identificar. Então, o suavizar aqui, gente, é o verbo, tá? Deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui para mudar, ó. Então, tá aqui o verbo. Ó. Né? E aqui a gente tem o substantivo. Né? Como é que eu sei que é o substantivo? Ó? A suave, o fiscal, o canal, né? O legal, o hospital. A gente pode pôr um artigo antes aí. Então, desse lado temos os verbos. Opa! E desse lado aqui nós temos os substantivos. Verbos derivados dos substantivos, eles não apresentam a letra S. Então, nesse caso aqui, o suavizar não apresenta a letra S. Né? O suave aqui não apresenta no final a letra S. Então, o suavizar vai ser com Z. Se apresentar a letra S, seria com essa terminação. Como eles não apresentam, então o suavizar vai ser com Z. Então, de novo aqui, ó. Verbos, tá vendo? Ó, derivados de substantivos. E esses substantivos
no final, ó, tá vendo? Ó, no finalzinho deles aqui, ó, eles não apresentam a letra S ao seu final. Então os verbos devem ser grafados com a letra Z. Ok? Muito bem. Vamos para frente. Usa-se também a letra Z com essas terminações aí, ó. Ou melhor, com essa terminação, né? A primeira terminação tris e a segunda usir. Aduzir, deduzir, reduzir, produzir, imperatriz, no caso aqui, ó, né? Essa terminação, ó, embaixatriz. E o usir aqui, ó. Tudo com Z também. Muito bem. Para frente, SS. Vou passar para o SS agora. Emprega-se as letras SS nas seguintes correlações. Olha as correlações aqui, ó. Separei as correlações aqui para vocês e depois eu vou colocar uma a uma aqui um pouco mais adiante, tá bom? Aqui adiante, ó. Então, por exemplo, ó, ceder, né? Quantas vezes essas palavras trouxeram dificuldades, né, para a gente escrever, né, no nosso dia a dia. Então, essa correlação aqui, ó, cede, então indica que eu vou escrever com dois S. Ceder de cessão, né, ceder de cessante, o ceder aqui de concessão, ou de concessivo, ou de retrocesso, né, ou de, no caso, retrocessão também. Então, sempre nessas combinações aí, as letras S. Se você lembrar da palavra, por exemplo, aquilo que eu falei, eu vou escrever uma palavra aqui, eu quero escrever concessão. Se eu nunca escrever essa palavra concessão, a hora que eu escrevê-la aqui na minha folha, eu não vou identificar se ela está bonita ou está feia, porque eu não estou acostumado com ela. Então, o ideal, aí nesse caso, é você saber então a regra, né? Especificamente. Olha aí as combinações grede e gress. Como assim? Agredir, ó, agrede. E agressão. Você viu que a combinação da palavra é parecida, ó. Progredir, progressão, regredir e regressão também com dois S. Muito bem. Prim, press, né? Aqui, ó, prim, press. Suprimir, supressão. Prim, imprimir. Press, impressão. Prim, oprimir. Press, opressão, também da mesma forma aqui. Que mais? E essas combinações também, ó, tir e são, né? Mas percebam o seguinte, gente, é a combinação com a palavra que é parecida. O emitir, o emissão, o omitir, o omissão. Admitir, admissão, demitir, demissão, discutir, discussão, permitir, permissão, repercutir, repercussão. Tudo com dois S, tá? Tudo com dois S aí. Match SS, submeter, aqui, ó. Submeter, submissão. Intrometer, intromissão, também com SS. E com a C cedilha, quando houver correlação entre essas condições aqui, ó. Olha lá, o ter e o tensão. Retenção, já vi muita gente escrever retenção com a letra S. Cuidado aí, para você não ter problemas. Ditongos também, vamos usar a letra S, a letra C cedilha, melhor dizendo. É C cedilha, hein, gente, não é cedilha, é C cedilha. Olha lá, quando você tem ditongo, beiço, né, no caso traição ou louça. Também nas palavras de origem africana, árabe ou tupi, como miçanga, açaí, caçula, açúcar, muçulmano, paçoca, se usa C cedilha. X, via de regra, após ditongos também, lá, peixe, faixa, feixe, ameixe e caixa. Aí tem a exceção, que é legal você deixar anotadinho aí, ó. Então, recalchutar, que deriva do termo caucho, por isso que é com CH. Que mais? X também, abacaxi, xangô, capixaba, usa-se X nas palavras de origem africana ou tupi. Também aqui. Depois da inicial em, lá, enxada, enxoval, enxugar, o que tem de gente que erra isso, né, pessoal? Tem muita gente. E as exceções, que é encher, que vem de charco, seus derivados, enchimento, enchente, enchido, né, preencher, encharcar. Cuidado aí, deixa anotado no seu caderno essas expressões, elas trazem dificuldade no dia a dia. Após inicial meia lá, mexer, mexicano, mexerica, mexericar, e a exceção que é mexa, né? Então, mexerica é mexerica e não é mexerica, que nem muita gente diz.
Letra J, nas derivações dos verbos terminados em jar, né? Lá, arranjar, arranjei, arranjava, encorajar, encorajei, encorajava, viajar, viajei, viajaremos. Aí para não confundir essa letra G, essa letra J, ou melhor dizendo, né? Com a letra G depois. Essas terminações lá, o traje, né? Traje ou laje, ou também nas palavras de origem tupi, pajé, jiboia, tijuca, justamente para a gente não confundir com isso aqui, ó. Aí vem as terminações, a letra G com ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Essa é bem comum, né? Lá, pedágio, egrégio, litígio, relógio, refúgio, né? Essa é facinho, né? Ágio, égio, ígio, ógio e úgio, né? Tá, vou ficar até bonitinho. Usa-se também no caso dessas terminações em G, como garagem, ferrugem, coragem e bagagem. E a gente tem também aqui diferenciação da letra E no finalzinho, derivados dos verbos terminados em OAR, né? Isso é muito comum, hein, gente, ó. Caçoar, caçou, espero que você não caçoe com E, não caçoe com I. Né? Perdoar, espero que você me perdoe, não me perdoe. E assim sucessivamente esses outros verbos. Dá uma paradinha na sua tela aí para você se acostumar com eles aí. E para não confundir, né, com a letra I também. Então no caso aqui do prefixo ante e não ante, ante é de contrário. Ante é de anterior, hein? Então, antepasto, anteposto, antevéspera, né? Pavimentação, etc. Também para não confundir com essas terminações, ó, rodear, né? Rodeio, rodeias, né? Rodeamos e não rodeamos, né? Passeio, né? Passeias lá, passear, passear e não passear. Então, a letra E também para não confundir aqui. Por causa disso, gente, ó, o ante aí de contrário, tá vendo que eu havia comentado com vocês? E para não confundir com a letra I, lá, cair, extrair, retribuir, então no caso terminações em air e o ir, distribuir e contribuir, e não contribuir, né, com I. E também aqui nesse caso usa-se a letra I nos derivados de verbos terminados em iar, né, como criar, copiar, variar e também o contrariar. Certo, gente? Primeira aula de ortografia, emprego das letras. Tem que decorar, não tem jeito, ou na escrita ou saber a regra aqui. Bora pra frente que tem mais coisas para vir por aí com relação à ortografia. A gente está falando de ortografia, são várias situações. Mas o emprego das letras dizem respeito a essas letras S, 2S, C cedilha, X, etc. É dessa forma que se usa. Legal, gente? Grande abraço, até a próxima.